Olá, amigo concurseiro. Eu sou professor Rodrigues e hoje nós vamos ver a Lei 7.507 de 1991, que é o plano de carreiras do quadro do pessoal da Prefeitura Municipal de Belém. Muito bem. Antes de nós começarmos a estudar essa lei, é importante que façamos um breve retrocesso à Lei 7.502, que trata do Estatuto do Funcionário Público do município de Belém. Tá certo? Então, olha só, veja aqui. Nós temos as seguintes fases. Primeiro, o concurso. Você vê o concurso, você se interessa pelo concurso, tá? Depois nós temos a nomeação, você é nomeado, sai seu nome lá no Diário Oficial. Depois você toma posse, é quando você assina o contrato, né? É quando você passa a ser efetivamente funcionário público, a partir da posse, a partir do momento que você assina o contrato. Depois você entra em exercício, ou seja, você começa a trabalhar. Depois, a partir do momento que você começa a trabalhar, que você entra em exercício, começa a contar o estágio probatório, tá? Você sendo reprovado no estágio probatório, você será exonerado. Você sendo aprovado no estágio probatório, e aí você ganha a estabilidade. Muito bem. A partir da estabilidade, a partir do momento que você ganha a estabilidade, é que você vai começar a se desenvolver na carreira, tá certo? E o que é se desenvolver na carreira? Se desenvolver na carreira é quando você começa a melhorar o seu vencimento. E como é que se dá esse desenvolvimento? Olha só. Lá no artigo 23 do Estatuto, diz o seguinte, veja só. O desenvolvimento na carreira dar-se-á por progressão funcional e ascensão funcional, tá certo? Então, esta é a forma de você se desenvolver na carreira, essa é a forma de você ascender, de você melhorar como funcionário público do município de Belém. Mas aí vem a pergunta, mas professor, e como é que se dá esse desenvolvimento? Bem, as regras do desenvolvimento, e aí é que entra o plano de cargos, carreiras e remuneração, tá? Ele é que vai ditar as regras, tá certo? Então estas regras, elas estão postas aonde? Exatamente no plano de carreiras do funcionário, que é a Lei 7.507, que nós vamos estudar nesse momento, tá certo? Então olha só, vamos lá, vamos para a lei, vamos à lei, tá? Pegue aí, por gentileza, a lei, fique com a lei nas suas mãos, para que a gente possa fazer o devido acompanhamento, tá certo? E quando for necessário, eu lhes direi, grife por gentileza, anote por gentileza, tá certo? Então vamos lá. Artigo 2º. Então no artigo 2º, a lei diz o seguinte, que o plano de carreiras é integrado pelos seguintes quadros. Então lá no artigo 2º, ele define quais são os quadros do quadro de carreira, do plano de carreira. Quais são os quadros do plano de carreira, tá certo? Artigo 2º da lei, grife aí. Então, olha só, cargo de provimento efetivo, quadro de cargo de provimento em comissão e quadro de funções gratificadas, tá certo? Provimento efetivo, cargo em comissão e função gratificada. São esses três quadros, ok? São esses três quadros. Tá certo? Então, olha só, dê uma olhada aqui nesse resumo que eu fiz. O que é provimento efetivo? O cargo de provimento efetivo é aquele que foi aprovado em concurso público de provas ou provas e títulos. Significa o que é isso, professor? Significa que é o seguinte, existem alguns cargos em que há necessidade apenas de fazer a prova, tá certo? Alguns cargos de nível médio não há necessidade de títulos.
Agora, existem outros cargos que há necessidade de se fazer provas e títulos. Por exemplo, o cargo de professor. Então, o cargo de professor, além da prova, tá, existem a necessidade de título para ver uma classificação final, uma classificação geral. Tá certo? Então existem alguns cargos que são provas e outros cargos que são provas e títulos, tá? Então quando o funcionário passa, tá certo? Quando ele é aprovado no concurso público, ele é um funcionário efetivo para um cargo efetivo. Então o que é o cargo efetivo? É só para aqueles que foram aprovados em concurso público, tá bem? Quadro de provimento e comissão. Quadro de provimento e comissão não há necessidade de ser aprovado em um concurso público. Pode ser qualquer pessoa, tá certo? Cargo em comissão não há necessidade de ser aprovado em concurso público. Mas aí vem a pergunta, professor, e pode ser um funcionário efetivo? Sim, pode ser um funcionário efetivo. Se pode ser qualquer pessoa, pode inclusive ser um funcionário efetivo. Tá certo? É o famoso DAS. O que significa DAS? Direção e Assessoramento Superior. Tá certo? Cargo de provimento em comissão é o DAS, que é o Direção e Assessoramento Superior. De livre, provimento e exoneração. Então veja como é que essa lei coloca provimento e exoneração. Tá certo? E esse provimento, ele é feito pelo chefe do Poder Executivo, que no caso é o prefeito, tá certo? Chefe do Poder Executivo, que no caso é prefeito através de decreto, ok? Então, veja, essas informações são importantes para o cargo em comissão. De livre assessoramento, direção e assessoramento superior, livre provimento e exoneração, e por decreto do chefe do Poder Executivo. Tá certo? Já a função gratificada é só para funcionário efetivo. Só pode ter a função gratificada quem é funcionário efetivo, ou seja, aquele que foi aprovado em concurso público. Direção, assistência intermediária. Esse é o famoso DAI. Direção e assistência intermediária. De livre designação e dispensa. Por portaria do secretário municipal. Então eu chamo a sua atenção dessa comparação, tá certo? Então o cargo de provimento em comissão é de livre provimento e exoneração. O cargo de função gratificada é de livre designação e dispensa. Então veja aqui a comparação. Livre provimento e exoneração, livre designação e dispensa. Já o cargo de comissão é por decreto, função gratificada por portaria, o cargo de provimento é pelo chefe do Poder Executivo, o prefeito, e a função gratificada é pelo secretário municipal, tá certo? Então é importante que você veja essas comparações, tá bem? Bem, isso está onde? Isso está no artigo 3º da lei, tá? Que fala do cargo efetivo, está no artigo 4º, que ainda trata dos cargos efetivos, e ele diz que esses cargos efetivos, quanto à natureza, eles podem ser operacional e de apoio, nível médio, nível superior, tá certo? Então grife, por gentileza, esse artigo 4º, que é importante, tá? Ele divide a classificação do cargo efetivo de 3 maneiras. Veja só aqui, isso é importante para a nossa prova, tá bem? Então ele diz que os cargos de provimento efetivos quanto à natureza, eles são operacional e de apoio, de nível médio e de nível superior, tá certo? E ele diz que esse cargo operacional e de apoio, ele é de escolaridade de até 1º grau. Então você observa que essa lei ainda usa uma nomenclatura antiga, tá bem? E ele diz que operacional e de apoio a escolaridade é até 1º grau. Parágrafo 1º do artigo 4º. Pode grifar, por gentileza, tá? Então veja só. Olha aqui o esquemazinho que eu fiz para a gente decorar para a prova, para a gente assimilar para a prova, tá bem? Então, olha só, cargo efetivo é aquele que foi aprovado em concurso público e ele se divide da seguinte forma: operacional e apoio, que a lei fala que é até 1º grau, nível médio, 2º grau e nível superior, 3º grau, tá certo? Provimento efetivo, ele se divide de 3 maneiras: operacional e de apoio, nível médio
e nível superior. E onde é que está isso? Parágrafo 2º e parágrafo 3º do artigo 4º desta lei. Tá bem? Vamos em frente. Já o artigo 5º, ele fala do cargo em comissão. Veja só. Ele fala que o cargo em comissão é aquele que, em virtude de lei, depende da confiança pessoal para o seu provimento, tá certo? Daí dizem que ser um cargo de confiança, ok? Cargo em comissão, cargo em confiança, tá certo? E se destina ao atendimento das atividades de direção e assessoramento superior, daí é que vem o DAS. Artigo 5º desta lei, tá certo? Já no parágrafo único do artigo 5º, ele diz o seguinte, que esses cargos em comissão é de livre provimento e exoneração por decreto do chefe do Poder Executivo, ok? Chefe do Poder Executivo, artigo 5º. Já no artigo 6º da lei, pegue a sua lei, por gentileza, ele vai tratar da função gratificada, tá? Ele diz que a função gratificada destina-se ao atendimento dos cargos de direção e assistência intermediária, tá certo? Que é de livre designação e dispensa por portaria do secretário municipal, ok? Grife, por gentileza, artigo 6º desta lei. Já no artigo 7º, você vê que essa lei, ela é bem tranquila, tá certo? Gente, essa lei, ela tem apenas 25 artigos, tá? Essa lei, ela é bem tranquila e aqui nós estamos colocando aqueles pontos principais que podem ser cobrados numa prova de concurso com relação a esta lei, tá? Então eu vou mostrar para você primeiro os pontos principais e no final eu vou mostrar para você como é que isso pode ser cobrado numa prova de concurso, tá bem? Então esta lei, vou repetir, é muito fácil, tá certo? Primeiro ele falou do cargo efetivo, tá certo? Do cargo em comissão e da função gratificada. Então, por enquanto, foi só isso que ele falou, tá bem? Agora, a lei vai falar da estrutura básica dos cargos de provimento efetivo. Lembra, provimento efetivo é aquele que foi aprovado em concurso público de provas ou provas e títulos, tá? Então, ele vai falar como é que vai ser a estrutura básica dos cargos dos funcionários efetivos. Vamos lá, artigo 7º da lei. Vamos lá, tá? Vamos lá, artigo 7º da lei. Então, olha só, ele diz o seguinte, que a estrutura básica dos cargos de provimento efetivo constitui-se dos seguintes grupos ocupacionais, tá? Então, ele vai dividir nos seguintes grupos. Olha só, o grupo auxiliar, tá certo? Que é constituído pelas categorias funcionais específicas na forma. Aí ele começa a dividir-se em subgrupos. Olha só o esquema que eu fiz aqui para você. Como nós fizemos a divisão. Grupo auxiliar, grupo nível médio, grupo nível superior, grupo de magistério e grupo guarda municipal. Tá certo? Então é dessa forma que essa lei divide desses grupos. Grupo auxiliar, grupo nível médio, nível superior, o grupo magistério e o grupo guarda municipal, tá certo? Então vamos lá. O que na verdade, o que você tem que entender é o seguinte, presta atenção. Nesse artigo, o que a lei faz? A lei, na verdade, ela apenas divide os grupos com relação aos cargos, tá? Então é isso que você tem que ter em média. Quais são os grupos, tá? Auxiliar, médio, superior, magistério e municipal, guarda municipal, tá certo? São esses que são os grupos. Cada grupo desse é dividido em cargos. Então, por exemplo, é isso que você tem em mente, só isso, é só isso, tá? Então, olha só, por exemplo, o grupo auxiliar, tá? O grupo auxiliar é formado por quais cargos? Serviços gerais, serviços urbanos, eletricista, encanador, auxiliar de administração e telefonista e outros, tá? Grupo de nível médio, o pessoal de agente de vigilância sanitária e ambiental, técnico em edificações, técnico em enfermagem e outros. Nível médio, tá? São cargos de nível médio. Já os cargos de nível superior, nós temos bacharel em direito, bacharel em relações públicas, bacharel em turismo, bibliotecário e outros. Então, na verdade, o que ele está fazendo aí? Ele está dividindo cada grupo pelo grau de escolaridade. É isso que ele está fazendo. Agora, existem dois grupos que ele divide de forma separada. Ele dá uma certa ênfase, que é o grupo do magistério, que são formados pelos professores, tá?
professores licenciados pleno, administrador escolar, orientador educacional. E nós temos o grupo do guarda municipal, que é o guarda municipal e inspetor, tá certo? Então, olha só, isso aqui é muito fácil. O que eu penso que é importante você guardar nessa estrutura básica, tá? Esses grupos, tá bem? Auxiliar, nível médio, nível superior, magistério e guarda municipal, tá certo? Esses são os grupos, tá bem? Tá certo? Isso está onde? Isso está no artigo 7º, tá certo? E aí ele divide subgrupos, dê uma olhada na sua lei, tá certo? É nessa forma que ele vai dividir essa estrutura básica dos cargos, tá? Bem, agora vem a pergunta, né? Professor, como é que isso pode cair numa prova de concurso? Ou, professor, como é que isso já foi cobrado numa prova de concurso? Tá certo? Então, veja só, eu trouxe aqui algumas questões que já foram cobradas e outras que eu elaborei, para que você possa ter uma ideia como é que isso pode ser cobrado numa prova de concurso. Então, vamos lá. Você dá uma pausa, tá certo? Você lê a questão, dá uma pausa e aí depois a gente responde, tá bem? Então, vamos lá. Primeira questão. De acordo com a Lei 7.507 de 1991, as funções gratificadas destinam-se ao atendimento dos encargos de direção e assistência intermediária. As funções gratificadas são de livre, pontinho, pontinho, e, vírgula, por, pontinho, pontinho, do secretário municipal de administração, dentre os funcionários do município. Indique o item que contempla corretamente as lacunas. Então, olha só, já que é função gratificada, né? Primeira coisa que eu penso que é importante, tá? A função gratificada é portaria, tá? Não é decreto. E aí com isso você já elimina a letra B. Então função gratificada é portaria, não é decreto. Decreto é o quê? Decreto é cargo em comissão, tá certo? Então é portaria. E aí nós temos designação e nomeação. Veja as opções. É designação, ok? Mas aonde é que está isso, professor? Vamos voltar aqui. Voltar. Então, olha, isso está lá no artigo 6º da lei. Então, lá no artigo 6º da lei, ele diz exatamente isso, olha. As funções gratificadas são de livre designação e dispensa por portaria, tá certo? Artigo 6º da lei. Então, lá no artigo 6º, nós temos a resposta. Então, é letra A, né? Letra A, tá certo? Designação e dispensa por portaria, tá certo? Letra A. Muito bem. Vamos à segunda questão. Na segunda questão, ele diz o seguinte, tá? Segundo a Lei 7.507 de 1991, o cargo em confiança é aquele que, em virtude de lei, depende de confiança pessoal para o seu provimento e se destina ao atendimento das atividades de direção e assessoramento superior. Os cargos em comissão são de livre, pontinho, pontinho, e por chefe do Poder Executivo, tá certo? Então agora você dá uma pausa, ok? Já na questão anterior já deu uma dica, é decreto, né? Cargo em comissão é decreto, então pode ser a letra A, a letra B ou a letra D, ok? Dê uma pausa, analise com cuidado e diga qual é a resposta, tá certo? Então olha só, a fundamentação dessa resposta está lá no artigo 5º, parágrafo único do artigo 5º. Então veja, no artigo 5º nós temos o seguinte, que os cargos em comissão são de livre provimento e exoneração por decreto. Então é provimento e exoneração por decreto. Voltamos aqui à questão. Então é letra A. Letra A, tá certo? Muito bem. Vamos à próxima questão. A terceira questão diz o seguinte. De acordo com a Lei 7.507 de 1991, que dispõe sobre o plano de carreiras do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, analise assertivos e assinale a alternativa que apresenta a correta. Então vamos lá. O plano de carreira é integrado pelos seguintes quadros. 1. Quadro de cargo de provimento efetivo. 2. Quadro de funcionários temporários. 3. Quadro de cargos de provimento e comissão. 4. Quadro de função gratificada. Tá certo?
Você dá uma pausa, analisa com carinho, tá certo? E depois você marca o item correto. Ok? Letra? Onde é que está a fundamentação dessa resposta? Artigo 2º, tá? No artigo 2º nós temos o seguinte, que os quadros de carreiras são os seguintes quadros: provimento efetivo, cargo de provimento em comissão e função gratificada. Efetivo, comissão e função gratificada. Tá certo? Provimento, efetivo e função gratificada. Logo, a resposta é letra C. Tá certo? Então a resposta é letra C. Ok? Muito bem. Se você está gostando do nosso curso, tá certo? Quer dar sequência a este curso, eu quero lhes fazer um convite. Vamos agora ao nosso site www.professorrodrigues.com.br para que nós possamos dar continuidade ao nosso curso e depois aonde vai estar disponível a você a lei. Eu vou deixar disponível essa lei em PDF na íntegra, tá certo? Para você baixar. Eu vou deixar mais exercício para que você possa treinar esta lei, tá certo? Vamos neste exato momento ao nosso site. Eu estou esperando por você. Poderá ocorrer a sessão